Oi, pessoas! Nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre genética, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a primeira lei de Mendel, mas também vamos falar sobre casos específicos dessa primeira lei e também sobre heredogramas, algo que cai muito no Enem, tá bom? Então, é uma aula extensa, é uma aula que você precisa ficar sossegado, que você precisa ficar calmo para absorver tudo. Vamos começar. Primeira lei de Mendel. Afinal, quem é Mendel? Mendel nasceu em 1866 e ficou conhecido simplesmente como o pai da genética clássica. É importante a gente frisar esse clássica porque termos como gene, cromossomo, alelos, que a gente conhece hoje através da genética molecular, Mendel não tinha conhecimento, certo? Esses termos só vieram lá no século XX, depois de Mendel morrer, inclusive. Então, essa lei de Mendel, ela estava preocupada com os fundamentos da genética. Como assim? Ele estava preocupado em descrever como ocorria a transmissão de características entre gerações. Como é que Mendel faz isso? Mendel faz isso através dos experimentos das ervilhas. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, que é um clássico nos vestibulares. Na qual ele pega uma característica das ervilhas, no caso aqui existiam ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E a primeira coisa que ele faz é nada. Ele deixa as ervilhas se autofecundarem até ele conseguir uma geração em que 100% das ervilhas amarelas eram puras e 100% das ervilhas verdes eram puras também. O que isso significa? O que significa ser pura ou não? Ele percebeu, gente, que as ervilhas amarelas elas podiam dar filhotes tanto verdes quanto amarelas. Então ele pegou as ervilhas que apenas davam filhotes amarelos e chamou essas ervilhas de ervilhas amarelas puras, tá certo? As verdes sempre davam verdes, então ele chamou de verde puro. Só uma forma que ele descreveu. Ele pegou essas ervilhas amarelas puras e essas ervilhas verdes puras e chamou de geração P. Aqui não é pura, P é de parental, certo? Então ele pegou essas ervilhas e realizou fecundação cruzada. Ao realizar a fecundação cruzada, Mendel pôde perceber que 100% dos filhotes dessas cruzações eram amarelos. E ao realizar a autofecundação desses amarelos, davam filhotes amarelos e verdes, uma proporção de 75% e 25%, 3/4 e 1/4. Parece não fazer muito sentido, né? Sabe por quê? Porque antes de Mendel achavam o seguinte, que cada característica ia ter um fator específico para ela. E na hora que a gente cruzasse, esses fatores podiam dar tanto amarelo quanto verde. Não foi o que aconteceu. Então, Mendel fez seu primeiro postulado, em que ele afirmava que cada característica hereditária seria determinado por dois fatores. Então a gente percebe que como vai ser um par, vai ser o amarelo AA, o verde VV, e eles vão transmitir essa característica. Só que se transmitir assim, a AVV, o filhote vai ter 4 fatores e não um par de fatores. Então Mendel pensa, cada um vai transmitir apenas um de seus fatores, e assim os filhotes vão ter um fator de cada genitor. É aqui, gente, que ele também descobre o que é dominante e recessivo. Já que os filhotes têm a V e todos são amarelos, significa que esse amarelo ele vai ter uma certa dominância com relação à característica verde. Tudo bem? Outro postulado da lei é que os fatores se separam para a formação dos gametas, como a gente viu. Cada um vai passar apenas um fator. E, como nós já vimos também, eles vão se unir no descendente. Um genitor manda um, outro genitor manda outro,
e esse descendente vai ter os dois. Então, vamos fazer aqui essa esquematização aqui. A AVV vai dar AV, e a autofecundação de AV vai ser cada um separando os fatores e formando as combinações possíveis. Olha que interessante. No final, a gente percebe que vão dar 3 amarelos e 1 verde, ou seja, 75% e 25%, exatamente como ele tinha observado no experimento dele. Então, ele conseguiu confirmar a teoria dele através da experiência. E isso a gente chama de primeira lei de Mendel. É claro que Mendel não vai falar assim, minha primeira lei. Então, ele chamou essa primeira lei aqui dele de lei da segregação dos fatores, como a gente já tinha visto, ou lei da pureza dos gametas. Se a gente perceber, gente, ó, cada gameta ele só tem um fator, então ele é puro. O que pode ser híbrido é o filhote. Isso daqui, gente, essa pureza, a gente vai depois começar a chamar de homozigoto. E esse híbrido, que vai ter os dois fatores, ele é heterozigoto. Tudo bem? Gente, lembrando mais uma vez que Mendel não tinha conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode fazer uma tradução do que seriam os postulados da primeira lei para o século XX, que é quando a gente tem a genética molecular. O que seria quando Mendel fala que os fatores estão em pares? Isso significa, os fatores aqui a gente vai chamar agora de genes, e os genes estão em pares. Por quê? Porque os genes estão nos cromossomos homólogos. Os cromossomos estão em pares, então os genes também estarão. O que Mendel fala com genes se separam é o que a gente vê na meiose. A gente sabe que os genes vão se separar porque a gente já tem um conhecimento sobre a meiose. E esses genes vão se unir através da fecundação, que é a formação do zigoto. Vamos lembrar aqui que o espermatozoide do seu pai e o ovócito da sua mãe vão se unir em você e eles vão unir novamente os genes deles. Eu tô com medo que isso não fique muito claro para vocês, então eu vou aqui repetir. Mendel tinha hipóteses de como essa transmissão de características acontecia entre gerações e a experiência dele ajudou ele a confirmar as hipóteses que ele tinha. Essas hipóteses eram exatamente os postulados da primeira lei. A primeira hipótese de Mendel era: cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, não um só fator, mas um par. Cada indivíduo vai ter um par de fatores que hoje a gente sabe que são genes, que estão no cromossomos homólogos. Segunda hipótese: todos os fatores se separam para a formação dos gametas. A gente sabe disso. Quando nossas células germinativas são formadas, elas são formadas haploides. Por quê? Porque aqueles cromossomos que antes estavam em dupla vão ser separados para a formação dos nossos gametas. Terceira hipótese: eles vão se unir para o descendente. Então, eu tenho duas células haploides que vai voltar a ser diploide no zigoto. A gente não tinha o conhecimento exatamente do porquê isso acontecia, desses processos de gene e cromossomo, mas Mendel conseguiu explicar mesmo sem ter esse conhecimento. Partindo dessa primeira lei, a gente tem alguns casos especiais que caem no Enem e que seria muito legal você entender eles separadamente. A primeira delas é o que a gente chama de dominância incompleta ou ausência de dominância. A gente viu que dominância é quando um desses fatores ele se sobressai, certo? Então o que acontece aqui? Não vai haver esse sobressal. O que vai acontecer aqui é que o heterozigoto, aquele lá que era o híbrido, vai ter características misturadas. Como assim? O exemplo que a gente tem mais famoso é da flor mirabilis. A flor ela vai ter dois fatores importantes para a cor dela. Fator V, que é vermelha, e fator B, que é branco. Uma flor VV é uma flor vermelha, lembra disso? Dois fatores. E uma BB é branca. Só que quando a gente tem o cruzamento dessas duas, a flor VB ela sai rosa. Ou seja, as cores elas não vão se sobrepor, elas vão se misturar.
Outro caso muito importante também, até parecido, é o que a gente chama de condominância. A condominância também é com relação aos heterozigotos, mas agora esses heterozigotos têm as duas características não misturadas. Como assim? Nós temos o exemplo do gado da raça Shorthorn. E o que acontece? Nós temos de novo dois fatores para as cores. O V vermelho e o B branco. Ou seja, VV vai ser um gado avermelhado, BB um gado branco e VB vai ser um gado branco com vermelho. Ele vai ter as duas características agora, a que a gente chama de malhado. Vocês perceberam a diferença? Uma eu misturo, o outro eu tenho as duas, só que não misturadas, ok? Outro caso especial da primeira lei a gente chama de genes letais. Genes letais, na verdade, é algo que a gente observa na natureza. Genes letais é uma combinação genômica que acaba acarretando, gente, na morte do indivíduo. São dois genes que não podem estar juntos, porque senão acaba acarretando na morte. Um exemplo disso são os camundongos, que nós vamos ter duas cores para os camundongos. Nós vamos ter os camundongos amarelos e os agutis. A gente percebe, gente, que nos camundongos a gente só vai ter ou o heterozigoto, que é aquele híbrido, ou a gente vai ter o homozigoto recessivo. Por quê? Porque sempre que tem os dois genes, o homozigoto dominante, ele acaba morrendo. Então vamos ver aqui como é que vai ficar essa proporção nesse cruzamento entre dois heterozigotos. Esse casão aqui, ele não vai sobreviver. Então, a proporção aqui vai ficar 2:1, diferente daquela proporção vista na primeira lei. Ela segue ainda a primeira lei, mas é um caso especial. Aqui a proporção vai ser diferente porque um deles não vai sobreviver. Então, ela não entra na proporção. Para encerrar aqui a nossa conversa, gente, nós vamos falar dos heredogramas. O que são heredogramas? Heredogramas são formas de esquematizar o que seria uma árvore genealógica. O que acontece aqui? Mendel, ele foi muito esperto em escolher ervilhas para trabalhar. Por quê? Porque cada ervilha vai ter filhotes de número assim muito grande. Digamos que cada ervilha tem a capacidade de ter 100 filhotes. Então ele conseguia perceber muito bem a proporção e as probabilidades nessa população tão grande. Com os seres humanos isso não acontece. Ninguém tem 100 filhos. A gente tem no máximo 2, ali 3, quando tem 4 filhos a gente já acha muito. Então isso dificulta um estudo probabilístico, um estudo matemático. Então quando a gente fala de ser humano, a gente não pode só olhar para os filhos, a gente não pode só olhar para os descendentes para fazer um estudo de se essa característica é autossômica, se ela é recessiva, se ela é dominante, tudo bem? Então a gente faz um estudo mais amplo. Nesse esquema aqui, a gente vai ter os ascendentes, os descendentes e a incidência de uma determinada característica genética. Como é que eu faço isso? É através de um desenho. Dentro desse desenho, a gente vai ver a simbologia dele. Quando nós temos um quadrado, a gente está falando de um homem e um círculo de uma mulher. Se a gente traça um traço, isso significa um casamento. E para fazer os filhos, a gente desenha dessa seguinte maneira aqui. Quadrado para homem, um filho homem no caso, um círculo para uma filha mulher. E esse losango é quando a gente tem uma criança que a gente ainda não determinou o sexo, ou seja, uma criança que ainda não nasceu. Se eu não sei o sexo, mas preciso desenhar ela para fazer a árvore bonitinha, eu coloco um losango. Quando a gente quer colocar que algum desses indivíduos é afetado por alguma característica, ou tem uma doença, ou tem alguma característica genética específica que é que eu estou estudando, o que eu faço é pintar esse indivíduo. No caso aqui eu estou pintando o primeiro filho, o filho homem desse casal. Tudo bem? Então sempre que estiver pintado é porque ele é um afetado. Eu também tenho que ensinar para vocês como eu simbolizo gêmeos.
Gêmeos é desse jeito, no caso gêmeos dizigóticos, e se for monozigóticos eu faço esse tracinho para falar que eles são geneticamente iguais. Então é isso, falamos aqui dos 3 assuntos que nós deveríamos abordar nessa aula. É um assunto muito extenso, principalmente primeira lei, ela é um pouco mais difícil de ser entendida de primeira, então se for o caso, assista de novo o vídeo, pause às vezes, respire, fique calmo para entender isso da melhor forma possível. E é claro, não se esqueça que qualquer dúvida, só escrever aqui nos comentários ou falar com a gente no DM lá no Instagram, que nós respondemos com o maior prazer, tudo bem? Até a próxima semana com a nova temática.